nada temo. Nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, amados irmãos. Que a graça do Senhor possa estar com cada coração. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, onde está escrito assim: se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais judeus deste século, que vocês sabem que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Eu não sei se a versão que vocês têm difere um pouco, mas se é do mesmo jeito que eu li na versão da Escritura. Então vamos ler junto este versículo, segundo aos Coríntios 4, versículo 3. Se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, inclinamos nossos rostos mais um momento, em atitude de reverência e adoração, porque estamos diante daquele que é mais sagrado. Estamos diante do Santíssimo, do Santo do Santo, o nosso Deus e Pai. E humildemente imploramos a Tua misericórdia nesse instante sobre as nossas vidas. Porque, Senhor, nós trabalhamos, lutamos tanto, amanhecemos e anoitece, dormimos, descansamos, mas, Pai, o melhor momento para nós é quando estamos juntos para partirmos o pão da vida, para nos alimentar da Tua verdade. Então pedimos que o Senhor compunja os nossos corações, os nossos sentidos, tudo o que somos, para que possamos ter a nossa mente, o nosso entendimento e inteligência direcionado unicamente para aquilo que é a Tua palavra, para que possamos, como alunos bem aplicados, fazermos a nossa lição, assistir quietamente, reverentemente a nossa aula e sairmos daqui com o nosso aprendizado e pronto para levar isto para outras pessoas. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos esta grande bênção. Amém. Amém. Podeis sentar. Estamos tratando hoje de um tema um pouco diferente das séries de mensagens que temos entregue. No culto de ontem, em Jundiaí, foi dado início a uma outra série de mensagens, estudando o livro ou o sermão entregue pelo mensageiro de Deus, com o título Perguntas e Respostas sobre Hebreus. E nós tivemos ali o culto de abertura para aquela série, para esta série que nós teremos para frente. Mas eu achei por bem, nesse culto, falarmos um pouco sobre um outro evangelho. Falarmos um pouquinho sobre o evangelho de Satanás. Eu quero inicialmente ler para vocês o que disse o profeta do Senhor na mensagem O Rapto, quando ele pregou o sermão O Rapto. Ele disse essas palavras: agora vejam isto, cada um de vocês. Sabe você que anos antes de que você nascesse, você esteve em seu pai na forma de genes? Isto é correto. Um germe ou uma semente que estava em seu pai. A semente de vida vem do varão, não da fêmea. A fêmea supre o óvulo, porém o germe vem do varão. Agora, por exemplo, em meu pai, ou melhor, meu filho estava em mim. Eu não o conhecia, porém ele estava ali. Agora, por meio do matrimônio, ele se manifestou à minha semelhança. Isto é o que você leu em Coríntios, viu? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Este Cristo que recebeu a unção, que foi ungido, o Filho de Deus, ele é a imagem expressa do Pai. Vocês sabem disto.
Então você, como filho, é a imagem do seu pai terreno. Você, como filho de Deus, precisa alcançar esta estatura completa de um varão perfeito para tornar-se também a imagem do seu Pai Celestial. E se o seu Pai Celestial é perfeito, Jesus disse: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Continuando aqui. Através do matrimônio, meu filho se manifestou à minha semelhança. Eu o conheço. Posso ter companheirismo com ele, e ele veio no devido tempo. E assim, desta forma, se você tem vida eterna, você estava em Deus antes que o mundo existisse. Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. Ele sabia em que era você viria. Ele predestinou a você para esta era, para tomar o lugar que você ocupa. E ninguém mais pode ocupar este lugar. Ninguém mais. Por isso que não poderia ser outra pessoa para estar sentado onde você está. Estava predestinado antes da fundação do mundo, que nesse instante você estaria neste momento ouvindo a palavra de Deus. Muitos até tentaram, muitos até se dirigiram para cá, quem sabe. Muitos até disseram: eu vou hoje na igreja, mas aquele lugar teria que ser ocupado por você. E quando se trata do lado espiritual, existe uma posição em Cristo que todos os filhos de Deus precisam se encaixar. E ninguém pode também ocupar esse lugar em Cristo, a não ser você, que foi escolhido para aquele lugar, para aquela posição. Bem, ele sabia que você viria. Não importa quantas personificações venham. Você sabe o que é uma personificação? Uma personificação é uma imitação. Algo que procura assumir o lugar de outra ou de outro, seja o que for. Então não importa quantas personificações venham, você tem que estar ali, porque ele sabia que você estaria. Agora você é manifesto, você tem companheirismo com ele, isto quer dizer comunhão com ele, e isto é o que ele deseja, anela o companheirismo e ser adorado. Porém, se sua vida não tem existido sempre, eternamente, como um atributo de Deus, então você somente é um imitador da vida cristã. Observe isto agora. Se você não estava em Deus antes da fundação do mundo, se Deus não te elegeu antes da fundação do mundo, quando você manifesta-se nesta terra, você pode se tornar um adorador. Caim era um adorador, e ele foi adorar a Deus. Você pode se tornar um religioso, mas apenas estará imitando uma vida cristã. É apenas uma imitação. Você realmente só é um cristão se você estava nele antes da fundação do mundo. Se não estava, você pode se tornar um bom religioso, uma boa mulher, um bom homem, mas nunca se manifestará como uma semente eleita, como um filho de Deus, que no tempo próprio manifesta a imagem, a essência, o caráter do Pai. Observe, vê você, haverá milhões e bilhões de tais pessoas que unicamente são imitadores do cristianismo. Milhões e bilhões de imitadores do cristianismo. São pessoas que professam a fé, que professam a religiosidade, são pessoas que adoram ao Senhor, que louvam a Deus, que jejuam, que oram, que fazem um grande trabalho, mas no entanto são apenas imitadores. E aqui vem a questão: por que são apenas imitadores? Imitadores de quê? Do cristianismo. O que é cristianismo? Você sabe que o nome cristão, creio que a primeira vez que foi mencionado foi na cidade de Antioquia, quando aquelas pessoas que seguiam a Jesus Cristo receberam esse nome de cristãos. Daí vem cristianismo. E cristianismo é a vida de Cristo em você. Cristianismo não é você dizer que é crente, ou pertencer a uma religião, ou ir a um determinado local, ou pertencer a um grupo de irmãos. Isso não é cristianismo. Cristianismo é viver a vida de Cristo, é imitar a Cristo. E Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Então, quem não tem isto é apenas imitador do cristianismo. E por que são imitadores? Porque o que eles escutam não é o evangelho de Cristo.
eles têm escutado o evangelho de Satanás. Precisamos prestar bem atenção nestas coisas, para que você não seja enganado. Jesus disse: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque é mistério, é necessário que venham estas coisas. Haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haverá dissensões, haverá heresia, haverá falsos profetas, haverá falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos. Por que eles enganam? Precisamos entender isto neste culto. Se essas pessoas são imitadoras do cristianismo, elas estão ouvindo o evangelho que não é o de Cristo. E este evangelho que elas escutam é o evangelho de Satanás. E é por isso que eu quero vos falar um pouquinho sobre este outro evangelho, o evangelho de Satanás. Então precisamos entender como Satanás trabalha. E encontramos nas Escrituras que ele não é inovador. Ele não cria nada. O diabo é unicamente um imitador. Um imitador ou um personificador. É a mesma coisa. Então vamos ver agora dentro das Escrituras como é que o diabo faz para se parecer Cristo, para que as pessoas pensem que o que ele ensina é o evangelho de Cristo. Se ele é um imitador, então as pessoas estarão ouvindo-o, pensando que estão ouvindo a Cristo. E Jesus disse que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fora, enganaria até mesmo os próprios eleitos. O espírito de Cristo e o de anticristo. E estaria tão equiparado, tão de uma forma paralela, um do outro, o diabo tentando imitar a Cristo, que as pessoas olham e dizem: não tem diferença. Então é bom que hoje você tenha em mãos aquela caneta, né? Uma caneta própria que tem. Você pega ali a nota de 50, coloca na outra e diz: bem, eu não vejo diferença. Ah, mas passa o dedo para ver. Mas só que talvez as suas impressões digitais, você trabalha com algo grosseiro, com massa, com seja o que foi, ruê um pouquinho, e você passa no papel, não vê a diferença. Então agora já tem a canetinha que eles colocam em cima da nota e passa um risco ali e sabe se é verdadeiro ou não. Nós temos que ter alguma forma de testar isso, de testar se é verdade ou não as coisas. Temos que ter uma norma pela qual possamos fazer o teste das Escrituras para saber se aquilo que está sendo ensinado é a verdade, absolutamente a verdade, ou uma boa imitação. Eu digo boa imitação porque não tem diferença quando você olha à primeira vista. Vem? Então vamos ver na Bíblia como é que o diabo imita. Você encontra na Bíblia Sagrada que Deus tem um filho unigênito, não é assim? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, assim como Deus, nosso Pai, tem um filho primogênito, da mesma forma, o diabo tem o filho da perdição. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Agora saiba que quando esse homem do pecado se manifesta, ele não vem dizendo que Deus não é bom, que Deus não presta, que Deus não existe. Ele vem trazendo um evangelho tão parecido com o evangelho verdadeiramente cristão, que as pessoas pensam que estarão adorando a Deus, porque ele chega a se assentar no templo de Deus, parecendo Deus, e ele chega a ser adorado. Isto aconteceu durante as eras, e está acontecendo, por causa da imitação. Você encontra nas Escrituras as 3 manifestações de Deus. Você encontra na Bíblia Sagrada o Deus único, manifestando-se com diferentes atributos. Uma hora manifestando-se como o Pai, outra hora manifestando-se como o Filho, vivendo através do Filho, outra hora manifestando-se como o Espírito Santo. Você encontra as 3 manifestações do Deus único. De igual modo, há também as 3 manifestações de Satanás. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, nós encontramos: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta.
Então aqui você encontra esta trindade satânica: o diabo, a besta e o falso profeta. Estas mesmas coisas você encontra em outra parte do Apocalipse, quando é mostrado que da boca destes infelizes saiu 3 espíritos semelhantes a rãs. E esses 3 espíritos semelhantes a rãs foi lançado sobre a terra para enganar as pessoas. E não pense que isto é diferente do que aconteceu no ano 325, no Concílio de Nicéia, quando foi instituído ali o dogma da doutrina da Trindade, onde repartiram Deus em 3 partes, dizendo que Deus é a primeira pessoa, o Filho é a segunda e o Espírito Santo a terceira pessoa. Isto foi uma doutrina tão diabólica e tão satânica que desviou o entendimento das pessoas da ideia central das Escrituras de um Deus único que tem gerado um Filho. Que foi isto, esses 3 espíritos semelhantes a rãs, que veio para enganar as pessoas. Meus amigos, nós encontramos nas Escrituras, e você lê a respeito dos filhos de Deus, a Bíblia diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então você lê na Bíblia sobre os filhos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, nós lemos também sobre os filhos do maligno, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus tem, o diabo procura também ter aquilo, senão ele não enganaria as pessoas. No livro de São Mateus, no capítulo 13 e o versículo 38, o Senhor Jesus está ensinando a respeito de uma parábola, onde ele nos mostra que o diabo tem seus filhos. Mateus capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Vem, do mesmo jeito que Deus tem seus filhos, Satanás também tem os seus filhos. E para aquelas pessoas que acham complicado pensar em um ser humano como um filho de Satanás, lembre-se das palavras de Jesus. Aquelas pessoas já tinham sido enganadas pelo diabo, tinham sido ludibriadas e estavam pensando que eram filhos de Deus. Jesus disse: vós tende por pai o diabo, por isto quereis satisfazer os seus desejos. Ele é mentiroso, ele é assassino e mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Mas aqueles que são da verdade, ouve a minha voz, disse o Senhor Jesus. Bem? Então Deus opera através destes citados filhos de Deus. Aqueles que você lê na Bíblia como filho de Deus, Deus trabalha através deles. Deus opera através desses filhos. Da mesma forma, o diabo opera e trabalha através dos seus filhos. Somos informados. A Bíblia diz: o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tem um Espírito que opera nesses filhos da desobediência. E na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 2, Paulo disse: segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora, você era um filho desobediente quando você estava em desobediência para com Deus, mas você não é um filho da desobediência. Você era um filho desobediente por não obedecer, mas os filhos da desobediência, eles nunca se arrependerão, eles nunca se converterão verdadeiramente, eles nunca obedecerão à vontade de Deus. Eles podem ir para a igreja, eles podem construir um altar como fez Caim, eles podem apresentar o melhor culto, o melhor louvor, o melhor da adoração, tudo eles podem fazer o melhor. Porque lembre-se que Caim ofereceu a Deus um sacrifício excelente. Mas a questão é que Abel ofereceu um mais excelente. E esse mais excelente de Abel não era por causa da beleza, da grandiosidade, por ser algo pomposo. Não, era algo que era pautado segundo a vontade de Deus. Ele adorou com revelação. E por isso Deus aceitou o seu sacrifício. Outro ponto que nós precisamos entender sobre esse evangelho de Satanás. Há o mistério da piedade nas Escrituras.
E o mistério da piedade, que Paulo descreveu isto quando ele escreveu a Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 3 e o versículo 16, ele disse, e sem dúvida alguma, porque não pode haver dúvida nisto, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Em outra versão diz assim, Deus se manifestou em carne. Então ele foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória. E este é o mistério da piedade. Do mesmo modo, o diabo no seu evangelho, ele tem o mistério da injustiça, que seria o mistério da iniquidade. Pois bem, em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 7, está escrito, porque já o mistério da injustiça opera. Quer dizer, ele está em atuação. O mistério da injustiça opera. Somente tem um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Pois bem, este um que resiste ao mistério da injustiça, este é o Espírito Santo, que resiste. Mas, quando este Espírito Santo for tirado, então o mistério da injustiça ou da iniquidade terá o mundo, a terra, as pessoas que ficarem para trás no arrebatamento ao seu dispor. Porque quando chegar o momento próprio, dia e hora, minuto e segundo, desse grupo eleito e predestinado, que não tem pautado sua vida segundo o mundo, mas segundo os preceitos de Deus, quando eles subirem desta terra, o Espírito Santo é quem os leva, o Espírito Santo sai desta terra. O profeta de Deus disse, quando ele pregou o primeiro selo, este Espírito Santo que está conosco hoje, quando ele se encarnar nos ares, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este Espírito Santo, Deus mesmo, que está na terra hoje, conduzindo seus filhos, é este o poder que tirará a noiva eleita desta terra. E nos ares encontraremos com o unigênito do Pai, Jesus Cristo. E ali o Pai encarnará no Filho. E iremos para a ceia das bodas, com ele o encarnado, o Emanuel. Enquanto isto, o mistério da injustiça não terá nenhum impedimento aqui na terra, porque será deflagrado o período da grande tribulação. E por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque os que fazem parte da primeira ressurreição, eles, juntamente com os vivos que têm seus corpos transformados, subirão para as alturas, para o lar celestial. Retornaremos depois para estabelecer o milênio aqui na terra, e nesse período de tempo o diabo será amarrado por 1000 anos. Então terá que acabar, a sua imitação terá que chegar ao seu final. Pois bem, um outro ponto que temos que ver, nós aprendemos que Deus trabalha, que Deus, através de seus anjos, sejam eles celestes ou anjos terrestres, porque a palavra anjo significa um mensageiro, um enviado por Deus. E assim como Deus envia anjos celestes, Ele envia anjos terrestres. Veja isto. Então aprendemos pelas Escrituras que Deus trabalha através de seus anjos para assinalar os seus servos nas suas testas. Lembre-se, não esqueça dessas palavras. O selo de Deus, você é selado em sua testa. Se você lê em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 3 diz, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Agora você pensa que é uma marca com lápis e dracô, ou seja o que for, na testa? Não, Senhor, isto é algo em sua mente. Por isto a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E uma vez que você ouve a verdade da palavra, então sua mente é modificada. E Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando você muda, quando o seu entendimento é mudado, já não é mais sua mente, é a mente de Cristo, é o Espírito Santo em você. E assim está escrito nas Escrituras, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia da redenção.
Sim, e como você recebe este selo? Tudo depende daquilo que você ouve, como você ouve a palavra. Você precisa ouvir a palavra, ler sobre a palavra, porque é através da palavra que você obtém, que você recebe o Espírito Santo. Amém. Mas da mesma forma que Deus marca e assinala seus filhos, o diabo também está fazendo isto. Nós aprendemos que Satanás, através de seus agentes, assinala também nas testas os seus devotos. Em Apocalipse capítulo 13 e o versículo 16 está escrito na palavra de Deus: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Bem, esses que receberem este sinal na sua mão direita ou nas suas testas, estes não podem nunca jamais crer na verdade como ela é, porque se eles crescem, eles seriam salvos, eles serão bons imitadores da vida cristã, mas nunca alcançarão a vida eterna, porque eles são selados por Satanás. E assim como o selo de Deus, como a marca de Deus não é um sinal na testa, assim também este selo do diabo ou a marca da besta não é um sinal na testa para todos verem, é algo na mente, é uma doutrina na mente. Assim como a marca na mão, o profeta do Senhor disse, é o companheirismo, todos eles juntos, o movimento ecumênico, vamos nos unir, somos um só, todos são filhos de Deus, todas as igrejas unidas contra a verdade de Deus revelada. Então eles se unem. A marca não aponta para a união, para o movimento ecumênico mundial. E você pensa, tem igreja que diz, eu não vou me unir com o movimento ecumênico, mas tem a mesma doutrina errada deles. Tem a mesma doutrina errada em suas mentes. E pensam que estão adorando a Deus, pensam que estão pregando o Evangelho de Cristo, mas por o diabo ter enganado eles não sabem que estão pregando e crendo o Evangelho de Satanás. Que Deus tenha misericórdia, não é? Pois bem, vamos prosseguir aqui, temos alguns pontos que precisamos observar. Nós encontramos também nas Escrituras, na Bíblia de nosso Deus, que Deus, ele realiza milagres. Veja essas coisas. Observe. Eu quero vos mostrar algo primeiro aqui, antes de mostrar essa parte de milagres. Porque nos é dito que o Espírito Santo penetra todas as coisas. Isso quer dizer, não tem algo que ele não veja, que ele não observe, que ele não destrinche. Porque de acordo com o que Paulo escreveu na Epístola aos Hebreus, diz, a palavra de Deus é mais viva e eficaz, não é? Do que uma espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então, se estamos pregando a palavra de Deus, ela está cumprindo esse papel, está entrando em você, em tuas entranhas, em teu pensamento, em tua mente, em todas as células do teu corpo. Por que será que vai até as células do teu corpo? Porque o diabo também, quando ele entra numa pessoa e quando ele assume o corpo de uma pessoa, quando um demônio de enfermidade assume o corpo de uma pessoa, ele procura um lugarzinho, uma pequena célula, e ali começa a desenvolver uma enfermidade. E aquilo pode se tornar um câncer, uma catarata, uma meningite, ou seja o que for. É demônio de enfermidade em estado físico. Em estado físico. A palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Não tem parte da tua vida natural, emocional, seja o que for, que a palavra de Deus não entre para fazer uma limpeza. A Bíblia chama isso de lavagem da água pela palavra. Amém. Então está escrito nas Escrituras que o Espírito penetra todas as coisas ainda, quer dizer, e até as profundezas de Deus. Deus tem uma profundeza. Paulo chamou a profundidade das riquezas e da sabedoria e todas estas coisas. E na carta que ele escreveu, em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 10, está escrito: mas Deus nos revelou por seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E uma irmã perguntou para o profeta: irmão Brana, como eu posso me aprofundar no amor de Deus? Como eu posso me aprofundar no amor de Deus? Talvez indo para um seminário seria a resposta de muitos.
Talvez seria aprendendo algo lá para se tornar um ministro, um pregador, uma pregadora, para aprender como fazer lindos gestos, como falar em público e como estudar mais, como falar mais bonito e toda aquela coisa. Não, senhores, o profeta apenas disse, leia a palavra e ore. Quer se aprofundar no amor de Deus? Leia a palavra e ore. Simples assim. Mas por ser simples, as pessoas acham que não é adequado, que não é suficiente. Sempre estarão procurando algo mais, como Eva estava procurando mais conhecimento. Pois bem, assim como Deus, o Espírito de Deus penetra todas as coisas em nossas vidas e até as profundezas de Deus, então Satanás também provê suas coisas profundas para os seus. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24, está escrito, observe isto: mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, porque tinha alguém ali que chegou a este grau de conhecimento tão doido, chegou até as profundezas de Satanás. Enquanto tem estes que faz isto, tem outro grupo que se aprofunda nos mistérios profundos de Deus. Pois bem, então podemos pular esta parte. Vamos ver agora um outro ponto, que de todos que já vos mostrei, este seria o ponto de número 8, nesta forma de imitação do Evangelho. Não é? Quando o diabo então apresenta seu Evangelho para as pessoas, de uma forma acobertada e tal, e as pessoas pensam que é o Evangelho de Cristo. Você vê nas Escrituras que Cristo faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Cristo realiza milagres. Então, eu não preciso ler as Escrituras para vocês para mostrar isso que vocês já conhecem. E pode até testificar de milagres que têm se realizado na vida de vocês. Mas saibam, de igual modo, da mesma forma, Satanás também pode fazê-lo. Então, se o diabo também pode realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas, tenham cuidado, para quando você ver algo sendo feito, veja se aquilo é de Deus ou é de Satanás. Você diz, mas pode isso acontecer? É o que eu vejo nas Escrituras. Em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 9, está escrito: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Mas é mentira, então os milagres é de mentira. E até você saber que aquilo é mentira. Porque os próprios que fazem, eles não sabem que é mentira. Se eles soubessem que aquilo é uma mentira, eles não teriam a audácia de se apresentar naquele grande dia e dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu curei enfermos, expulsei demônio. O que é agora? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então essas pessoas, quando elas trabalharam como, vamos dizer assim, como agentes de Satanás, elas não sabiam que estavam fazendo isto. Elas achavam que estavam batalhando pela fé. Elas achavam que estavam pregando a verdade para as pessoas. Vê? Então observe mais. Cristo, ele senta-se sobre um trono. Sim, a Bíblia diz que sim. A Bíblia sempre fala de um alto e sublime trono. Pois bem, Satanás também, ele usa o seu. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, está escrito: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vê? Tudo ele fará para imitar. Pois bem, Cristo tem uma igreja, Cristo tem um grupo de pessoas chamado igreja, eclésia, ou os chamados para fora. Pois bem, o diabo também tem a sua sinagoga. Apocalipse capítulo 2, veja como está nas Escrituras. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E conheço também a blasfêmia. Este e conheço não está, é a palavra oculta, que não está escrita, entende? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Pois bem, estes estavam dizendo uma blasfêmia. Porque estes judeus, eles diziam que era da religião, que era da fé, que cria na lei, que guardava os mandamentos. Mas aqui está dizendo que o que eles falavam era uma heresia. Porque não era verdade o que eles diziam.
Eles eram da sinagoga de Satanás, mas eles sabiam que era não senhores. Do mesmo jeito que as pessoas hoje estão aí com nomes blasfêmios. Vocês lembram que no livro de Apocalipse, quando fala sobre a mulher que está assentada sobre a besta, você lembra dos chifres, lembra das cabeças que tem, lembra que em seus chifres, em suas cabeças, estão vários diademas. Lembra que está escrito com muitos nomes de blasfêmias. E as pessoas, puxa, deve ser um palavrão muito grande, esses nomes de blasfêmia. Não, senhores, são nomes lindos. Assembleia de Deus. Mas eles não vivem, eles não creem como uma assembleia que seja de Deus. Adventistas, porque creem no segundo advento? Eles não creem verdadeiramente no segundo advento. Universal do reino, não são de forma nenhuma. Eles não vivem de acordo com as escrituras. E eu poderia citar todos estes nomes de blasfêmias que esta grande mulher, que é a igreja, a grande meretriz de Apocalipse 17, e todas as suas filhas, com esses nomes de blasfêmia, ostentando para si um nome que não lhe é próprio. Todos esses títulos é da noiva do Senhor Jesus Cristo. Congregação cristã, adventista, ou seja o que for, batista, todos esses títulos que tiraram para ostentar o nome de igreja, aquilo neles é uma blasfêmia. Agora, eu creio que eu sou um verdadeiro adventista. Eu creio no segundo advento como está as escrituras, não como foi interpretado por eruditos e sábios e inteligentes. Pois bem, observe, da mesma forma, se eu não vou entrar em detalhes, já pregamos inclusive sobre isto, apenas para vocês lembrem um pouquinho disto. Veja essas coisas. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. O Espírito Santo está falando para os fiéis aqui, mas ele agora fala para os infiéis e diz: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Eles foram enganados e pertenceram, e como até hoje pertencem, à igreja do diabo. Mas por terem sido enganados, eles pensam que são a igreja de Deus. Pois bem, veja mais uma coisa. Cristo designou apóstolos, enviados para fazer um trabalho. Sim, você encontra isso nas escrituras. Ele começou a chamar a Pedro, Tiago, João, filho de Alfeu. Ele chamou Natanael, Felipe e todos aqueles. Ele chamou apóstolos. Então Satanás também tem seus apóstolos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, está escrito assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que é que eles fazem? Uma boa imitação. Agora, eles sabem que são apenas imitação de apóstolos? Não, eles sustentam como se fossem verdadeiros. E as pessoas que aprendem com eles sabem que estão ouvindo o evangelho imitado, uma falsificação? Não, eles não sabem, porque o dom de discernimento passou longe deles, passou muito longe. Pois bem, outra coisa, isso nos leva a considerar agora, diante destes 8 pontos que eu vos mostrei, aliás 12 pontos que eu vos mostrei, sobre o trabalho de Cristo e o trabalho do anticristo imitando o trabalho de Cristo, isso nos leva a considerar que realmente existe o evangelho de Satanás. Tem realmente o evangelho de Satanás, e ele está ganhando muito mais adepto do que o evangelho de Cristo. Jesus já disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos o que encontram. E por outro lado ele disse: mas larga é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por este caminho. Mas eles entram cantando, louvando a Deus, glória a Deus. Vocês acham que eles vão para uma igreja, para uma religião, para ir para o inferno? Não, senhores. Para se tornarem pessoas piores? Não, senhores. Eles querem mudar de vida, eles querem ser aceitos por Deus. Da mesma forma que Isaú chorou para obter de volta a primogenitura, do mesmo jeito que Caim ficou nervoso, porque como pode eu não ser um filho de Deus? Como pode eu ser uma descendência da serpente? Eu amo tanto a meus pais, eu amo tanto ao Deus o Criador, eu vou mostrar que eu sou filho de Deus. E ele foi e adorou e ofereceu o que tinha de melhor. Mas Deus disse: não é assim. Não adianta. Para Deus não adianta choro, para Deus não adianta jejum, para Deus não adianta pedidos, para Deus não adianta ir para as montanhas, para Deus não adianta nada
disso. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso trata da sua soberania. Não depende de mim, não depende do que você faça. É o que Ele fez por você. Sua vida, seu destino eterno depende disso, do que Ele fez, do que Ele realizou. Então você encontra que Satanás é o maior dos falsificadores. O diabo está agora ocupado, já que eu mostrei esses pontos de imitações, então deixe-me destrinchar um pouquinho disso para vocês agora. O diabo está agora ocupado em trabalhar no mesmo campo no qual o Senhor semeou a boa semente. Porque é disto que trata as Escrituras. Jesus disse: e um semeador saiu a semear, e ele foi e colocou a boa semente. Mas chegando à noite, veio outro e começou a semear no mesmo campo, no mesmo lugar. Jesus disse: o campo é o mundo. E se o semeador que trouxe a boa semente veio a este mundo trazendo a semente de Deus, que é a palavra de Deus, vocês creem assim? Jesus disse: a semente é o quê? A palavra de Deus. Então esse outro que vai semeando no mesmo campo, uma outra semente diferente, esta outra semente é o quê? Bem, é uma imitação da palavra. Esta outra semente não vem dizendo que a palavra é falsa, que a Bíblia é falsa, que Deus não existe, que Deus é mentiroso. Não, senhores. Ele vem imitando aquilo. Ele está buscando evitar o crescimento do trigo através de outra planta, o joio, o qual é muito próximo do trigo, até mesmo em aparência. Em uma frase, eu posso dizer isto para vocês: por meio da falsificação, ele está buscando neutralizar a obra de Cristo, por meio da falsificação. E é por esta razão que Cristo tem um evangelho e Satanás tem um evangelho também, sendo este último, este de Satanás, uma astuta falsificação do primeiro, que é o evangelho de Cristo. O evangelho de Satanás, ele se parece tão aproximadamente, tão próximo com aquele que ele imita, o evangelho de Cristo, que multidões de não salvos estão sendo enganados por eles. Eu digo de não salvos, porque um salvo não se engana. Jesus disse: quem crê em mim não será confundido. Quem nele crê não será confundido. Porque sobre esta pessoa resplandece a luz. E quando a luz atinge você, quando a luz atinge a tua retina, então aquilo golpeia a tua visão e mostra o objeto que está na frente. Então você vê que aquilo é uma imitação barata. Enquanto as pessoas dizem glória a Deus e glória a Deus, você diz misericórdia, Senhor. Eles não sabem que estão indo para um buraco. São guias guiando outros cegos. Jesus disse: ambos cairão no buraco. Então veja estas coisas. Agora, o evangelho de Satanás está muito próximo do evangelho de Cristo. E a este evangelho de Satanás, o apóstolo Paulo se referiu a ele quando ele escreveu a carta aos Gálatas. Você tem aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ele disse: eu estou maravilhado. Pregamos isso recentemente, inclusive. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então aqui você encontra que existe outro evangelho. Tem o primeiro evangelho que Paulo disse assim: olha, maravilho-me que tão depressa. Esse maravilho-me, ele não estava contente, ele estava dizendo: eu estou abismado, eu estou boquiaberto com uma coisa dessa. Não é possível que vocês tão depressa passaram do evangelho original, que vocês foram chamados à graça de Cristo, para este outro evangelho. E Paulo ainda diz: o qual não é outro. Por que Paulo não é outro? Porque este outro evangelho é uma imitação do primeiro, e usa a mesma Bíblia, usa o mesmo Deus, fala do mesmo Cristo, usa os mesmos términos. Então ele disse: não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então quando eles transtornam o evangelho de Cristo, ou quando eles fazem esta outra nota falsa, não esta outra, porque não é outra, é uma nota falsa. Então, não é outro evangelho, seria um evangelho falso. Mas vocês terão que entender os termos que estamos falando. Quando eles acrescentaram algo na palavra, então tiveram ali um outro evangelho. Tiveram ali uma falsificação daquilo que era original. Este falso evangelho já estava sendo proclamado nos dias de Paulo. Já estava sendo proclamado nos dias dos apóstolos.
E a mais terrível maldição foi proclamada sobre aqueles que o pregam. Uma maldição terrível. E o apóstolo Paulo continua: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, maldição. Agora diga-me uma coisa: todas as igrejas que você já foi, todos os grupos que você já participou, você sabe que todos eles usam esse mesmo versículo para defender seu ponto de vista e a sua fé e a sua religiosidade. Ainda que um anjo, ou nós mesmos, ou um anjo venha do céu trazendo outro evangelho, seja mentiroso, seja anátema, todos leem isto. Mas não se esqueçam que Paulo está se referindo ao evangelho que eles apresentaram, que os apóstolos apresentaram. E todos os outros que leem este versículo, eles estão falando não do evangelho apostólico, mas daqueles que eles defendem. Então veja que eles usam as palavras da verdade para defender a mentira de Satanás. Porque Paulo disse: o evangelho que eu trouxe para vocês, qualquer coisa que vir contra isso seja anátema. Então as igrejas que defendem a sua fé, você observa o que eles pregam, se é o que Paulo pregou, se é como Paulo creu, se é como Paulo batizou, se é a forma que eles agiram e trabalharam. Porque se tiver qualquer coisa diferente, não importa, seja um pequenino ponto, saia fora. Corre, escapa-te com tua vida, porque assim como caiu fogo e enxofre para Sodoma e Gomorra, da mesma forma cairá fogo e enxofre para esta terra contaminada pelo pecado. E quando eu falo Sodoma e Gomorra, estou me referindo à situação e à condição de Sodoma e Gomorra, à promiscuidade, à anarquia que virou aquilo ali, o adultério e tudo mais. Então hoje em nossos dias está do mesmo jeito, tanto no natural como no espiritual, tanto a decência caída por terra, como também o adultério espiritual, porque eles dizem que são esposa de Cristo, mas estão coabitando com Satanás. É Sodoma e Gomorra em todo sentido que vocês possam imaginar. Então escapa-te com tua vida enquanto é tempo. Então, meus irmãos, com o auxílio de Deus, nos esforçaremos para expor, ou melhor, para desmascarar este falso evangelho. Todo o nosso esforço, toda a nossa luta, todas as nossas pregações é para mostrar a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O evangelho de Satanás, ele não é um sistema de princípios revolucionários, não, senhores. Nem ainda é um programa de anarquia. É algo muito bem organizado, elaborado, bem bolado. Ele não promove a luta e a guerra. Mesmo vocês sabendo que o que estava acontecendo, o que estava predito para os últimos dias, era guerras, rumores de guerras e todas estas coisas. Mas eu estou falando-vos do evangelho de Satanás, da forma que ele trabalha na mente das pessoas. Veja, ele não promove a luta e a guerra, mas objetiva a paz e a unidade. Então o evangelho que ele ensina é o evangelho de paz, direitos iguais. Por que falar de outras crenças? Por que esta guerra entre as religiões? Eu assisti há pouco tempo um vídeo bem esquisito de pregadores, grandes homens de nome internacional do evangelho, da língua espanhola, reunindo-se com bispos e padres católicos, sendo chamado de irmãos dissidentes, e que estamos aqui para nos unir e para nos reconciliar, porque afinal somos irmãos, saímos do mesmo berço, cristianismo. Que vergonha, que coisa horrível. Como é que eles não sabem que estão dando cumprimento às palavras das Escrituras? Vocês acham aquele acontecimento há tantos anos atrás, em 1996, se não me falha a memória, o Ano Internacional da Paz, quando se reuniram todas as religiões e foi assunto do mês ou do ano inteiro em capas de revista, televisão, tudo quanto é de periódico, tudo anunciava aquilo? Quando você via o Papa junto com os líderes religiosos, os líderes políticos e todo tipo de religiosidade no mesmo lugar, cada um orando a seu Deus em prol da paz. Esse trabalho de Satanás vem há muito tempo. Aquilo era um cumprimento das Escrituras. Por isso, muita coisa que se cumpriu, as pessoas não sabem que já entraram em cumprimento e estão aí enganando-se, sendo enganados.
Sim, meus amigos. Esse evangelho ele não promove a guerra, mas mostra um objetivo de paz e unidade. Vamos nos unir. Ele não busca colocar a mãe contra sua filha, porque ele sabe que está escrito na lei das Escrituras, na lei da palavra de Deus. Jesus disse: o pai, na casa, 2 estarão contra um contra 2, o pai contra filho, filho contra o pai, a mãe contra suas filhas, e dentro do lar, aquele que fizer questão de me servir, então será como adversário, seus piores inimigos serão dentro dos próprios lares. Será que o diabo não conhece que isso está nas Escrituras? Então que tipo de evangelho ele traz? Ele traz um evangelho diferente, para mostrar para vocês que aquelas palavras não têm significado. Então, quando ele anuncia o seu evangelho bonito, pomposo, não busca colocar a mãe contra sua filha, nem o pai contra seu filho, mas ele busca nutrir o espírito de fraternidade, de união, e campanhas de fraternidade para lá e para cá, por meio do qual a raça humana deve ser considerada como uma grande irmandade, e agora globalizada, claro. Ele não procura deprimir o homem natural, não, senhores. Ele procura aperfeiçoar este homem natural. Então não importa se este homem natural vive numa vida de pecado, não importa se este homem natural não está sentindo-se bem consigo mesmo, como eu li para vocês umas notícias que nos deixam estarrecidos. Este evangelho de Satanás não quer que as pessoas fiquem ali tristes, porque há algum problema interior, alguma luta lá de dentro. Não, senhores, o homem está com um problema e ele não quer mais ser homem, e não é aceito pela sociedade, não é aceito pela sua família. O Estado tem por obrigação de ter grupos ali de pesquisadores, de psiquiatras, de psicólogos, para dar toda a assistência necessária para que este ser se sinta bem, aceite-se naquela condição e introduz isto na sociedade, na mente das pessoas, através das novelas, através dos filmes, através dos meios de comunicação, que isto é normal, que isto não tem como escapar disto, que temos que viver pacificamente e aceitar todos e todas as condições. Este é o evangelho de Satanás, mas a Bíblia diz: apartai-vos dele, separai-vos e sede santos, e eu vos receberei. Separai-vos, diz o Senhor. Então veja, ele advoga a educação e a cultura. O diabo não quer que as pessoas fiquem mais iletradas sem saber de nada. Não, senhores, ele facilitou as coisas e abriu as portas para o aprendizado e escancarou isso em todos os lugares. E os meios de comunicações principais podem estar abertos para qualquer pessoa, para qualquer criança, porque é a forma dele injetar na mente das pessoas o seu conhecimento. A árvore da ciência do bem e do mal, porque ele abrindo as portas da inteligência das pessoas, das mulheres, dos jovens, desde crianças, então ele tem um terreno mais fértil, onde injetar o seu veneno de incredulidade, astuta contra o Deus Todo-Poderoso, e fazer com que as pessoas desde pequeno não tema mais a Deus, tenha isto apenas como um mito, como uma lenda de velhos ultrapassados. Esse é o evangelho de Satanás. Então ele fará tudo, ele advoga agora a causa da educação e a cultura, e apela para o melhor que está no interior do homem. O melhor que está no seu interior tem que sobressair. Então o diabo objetiva fazer deste mundo uma habitação mais confortável e apropriada, porque assim ele faz com que as pessoas não pensem no reino que parece que é muito distante e quem sabe apenas uma utopia, um sonho impossível de ser realizado. Por que desejar um céu? Isso aqui vai ser destruído? Isto é conversa. Onde está a promessa de sua vinda? Desde que os nossos pais eram vivos, eles diziam que viria um fim. Não, que é isso? O mundo só acaba para quem morre. Não teremos que prestar conta dos nossos atos. Não, senhores, temos é que viver bem, em harmonia, e amar a todos, e tudo mais, e aceitar a todos, respeitar os direitos iguais de todo mundo. Este é o evangelho de Satanás. O evangelho de Cristo diz: você não tem nenhum direito. Você não tem direito. Você é uma ovelha, e a ovelha deixa tirar toda a sua lã. Jesus disse: se te bate de um lado, dai o outro. Dai a quem te pede. Se diz: caminha 1 milha. Se te obriga a caminhar 1 milha, então caminha 2. Mostra que estás disposto.
Mostra que tem disposição. Veja como é o evangelho de Satanás. O seu interesse é inculcar na mente das pessoas um mundo melhor, um mundo mais habitável, mais apropriado e confortável. Um mundo onde a ausência de Cristo não será sentida. Um mundo onde Deus não será necessário. Porque a Bíblia não diz, vós sois deuses? Então o que é que custa o diabo colocar na mente das pessoas? O homem tem que chegar a ser Deus. Essa busca interior, então vai para o santidade, não sei como é que é, tomar um chá de raiz para ter alucinações, e outro vai para outro lugar, e outro vai para praticar yoga, não sei o que é mais, para alcançar a essência interior. É o homem em busca de sua divindade, sem Deus, sem Cristo, sem perdão de pecados, da forma que está. Este é o evangelho de Satanás. Ele se esforça para deixar o homem tão ocupado com este mundo, que a pessoa fica sem tempo ou disposição para pensar nas coisas que estão por vir. O diabo propaga os princípios do alto sacrifício, da caridade. Sede caridoso, praticai a caridade, pratique a boa vontade, e nos ensina a viver para o bem dos outros, inclusive a sermos gentis uns com os outros. Tudo isto. Ele tem um forte apelo para a mente carnal, e ele é popular com as massas. Ele é muito popular com as massas porque deixa de lado o fato gravíssimo. Ele faz com que as pessoas se esqueçam de que por natureza são pecadoras, de que por natureza são miseráveis. E o homem é uma criatura caída, apartada, separada da vida de Deus, e morta em ofensas e pecado, e que a única esperança está no novo nascimento. Então o diabo procura tirar isso das pessoas e diz, vocês não precisam disso. Isto é um linguajar ultrapassado. Apenas viva bem, seja aberto com as pessoas, seja um cara legal, seja uma mocinha legal, sabe? Entre as suas colegas, e tudo. É apenas isso que ele quer. Contradizendo o evangelho de Cristo, o evangelho de Satanás ensina a salvação pelas obras. Pelas obras. Então aí vem a reencarnação, e aí vem o purgatório, e aí vem tudo quanto é de doutrina que veio das profundezas do inferno para atacar estas pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele inculca nas pessoas a justificação diante de Deus em termos de méritos humanos. Olha, Senhor, eu fui uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, então eu não tenho, eu vou me converter de quê? Você aceita Jesus? Eu já tenho ele comigo. Não é assim? Antes, há tempos atrás, quando ele trabalhava de outra forma, com outras astúcias, você chegava para as pessoas, escuta, você é cristão? Rapaz, eu já ouvi falar sobre isso. Você já entregou sua vida para o Senhor Jesus? Rapaz, olha, está um problema sério. Mas hoje não tem mais isso, não. Não, senhores. As conversões é como se unir a uma loja religiosa. O levantar de mão para ser crente, aceitando Jesus como Salvador, a pessoa sabe que aquilo está pertencendo a uma organização. E ter seu nome no hall de membros para ele é tudo. Nada disso. Nem uma vida genuinamente cristã. Apenas uma capa de religiosidade para cobrir a podridão que está por dentro. Este é o evangelho de Satanás. Ele anuncia a salvação pelas obras. Ele anuncia a salvação pelo caráter. Seja uma boa pessoa. E o que inverte a ordem da palavra de Deus. Porque o caráter é como um fruto da salvação. E William Branham nos ensina que caráter não é um dom. Caráter é uma vitória que você alcança. É uma vitória que você alcança. São muitas as suas ramificações. São muitas as suas filiais espalhadas pelo mundo. E ele usa nome como temperanças, movimento de restauração, ligas socialistas cristãs, sociedade de cultura e ética, progresso pela paz, fraternidade não sei de quê, grupos de gnose não sei das quantas, busca do grande conhecimento, tudo ele usa. Estão todos empenhados, talvez inconscientemente, em proclamar o evangelho de Satanás, a salvação pelas obras. O cartão da segurança social, para eles, substitui Cristo. Pureza social, sabe? Viva bem para a sociedade, pague seus impostos, seja um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres como cidadão. Isto para os
seguidor deste evangelho de Satanás, substitui a regeneração individual. E política e filosofia substitui a doutrina e a santidade. A melhoria do homem é considerada mais prática que a criação de um novo homem em Cristo. Jesus não quer que você melhore, você torne uma pessoa melhor. Isto é remendo novo em pano velho. O evangelho de Satanás está tratando de melhorar as pessoas. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais decente, seja uma pessoa agradável, vocês conhecem o que ele propaga por aí afora. Seja caridoso, olha ali o lugar de doação, sabe? Você acha que os mendigos que tem na rua, espalhados, você acha que os que morrem de frio na época do frio, vocês acham que para eles ter uma vida melhorzinha, depende de agasalhos velhos que as pessoas não querem mais e que jogam lá naquelas caixas de papelão? Com tanto dinheiro, com tanta máfia destes homens que ostentam o poder, as pessoas não veem o quanto que estão sendo enganadas e ludibriadas pelo diabo e fazem questão de serem participantes dos seus desígnios maléficos? Pois bem, são muitas as formas que ele trabalha, são muitas. Então, observe isto. Ele quer que as pessoas, então, se tornem melhores. Eu quero melhorar este velho homem. Sabe, eu era uma pessoa nervosa, sabe, eu era uma pessoa desse jeito, mas eu fiz uma sessão, não sei das quantas lá, com um terapeuta e tal e tal. Você já assistiu à Rádio Mundial alguma vez? Já esteve ali procurando alguma coisa e encontrou a Rádio Mundial, que ela diz que está trabalhando pela vida? Preste atenção em alguns minutos, durante todo 24 horas, e veja que tipo de evangelho está sendo pregado. É a melhoria do homem, para você se tornar melhor, viver melhor. Deus não pediu isso de nós. Ele disse, eu quero é uma nova criatura, porque esse não me serve. Ele disse, eu vou mudar em você o coração de pedra. Eu vou te dar um novo coração, vou te dar um novo espírito, e depois eu colocarei em você o meu espírito. É tudo novo. É tudo novo. Então o diabo diz, não, é mais fácil melhorar esse velho homem, você não precisa disso, é só você mudar, não ser mais nervosa, não gritar tanto com as crianças, não espancar seus filhos, porque se você fizer, olha, vai ter ali alguém que vai lá na sua casa, vai tirá-lo de você, você vai preso, vai ser multado, porque eles têm que ser criados assim, zen, na paz, não pode sofrer nenhuma pressão, porque eu tenho um trabalho para eles quando eles crescerem. Eles não terão a vara, eles não terão o chicote do pai, porque eles terão que viver abertos, despreocupados, porque eles crescerão e serão instrumentos de iniquidade. São através deles que eu trabalharei, são através deles que eu matarei pai de famílias, são através deles que eu levarei drogas adiante, são através deles. Então você não pode bater, você não pode dar umas palmadas. Isto que diz nas escrituras, chicote dos filhos, o amor é corretivo. Isso é uma coisa muito ultrapassada, isso é da lei. Esse é o evangelho de Satanás. Não faça isto, mas depois não fique chorando quando ele estiver lá na delegacia apanhando. O diabo ajuda a fazer, mas ele não deixa aquilo, ele não ajuda a esconder de forma nenhuma. Crie como a sociedade diz para criar. Não pegue o modelo das escrituras, não. Apenas chegue para o seu filho e diz, olha, filhinho, isso é errado, isso não é feio, não faça isso não, isso é errado. Ele crescerá e dirá para você, quem disse que é errado? Fulano faz e não é errado. Ciclana fez, não aconteceu nada de errado. Entendeu? Agora, quando você coloca sobre os seus filhos a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade de Deus, então eles terão a quem obedecer. Eles saberão que tem um Deus onipotente que vela por todas as coisas. Não é apenas um parecer de uma família, de um grupo, porque aquilo que na sua casa, você diz, isto é errado, meu filho, isto é errado, minha filha. Amanhã ou depois, pai, estou na casa da amiguinha. Onde você está? Que agora, né, tudo mais fácil. Onde você está, filho? Não tem problema nenhum, pai, estou na casa da minha amiga. Fulano, não tem problema não, estou na casa da colega. Como se não tivesse problema na casa da colega. Como se na casa da colega não tivesse coisa errada. Como se ela não fosse errar juntamente com a colega. Não é? Aquilo que você ensina para seus filhos que é errado, ele só ultrapassa de uma parede para outra. Chega lá, é tudo aberto. E ele diz, meus pais são malucos, meus pais estão doidos, são ultrapassados. Uma pressão daquela, olha aqui que liberdade.
Este é o evangelho de Satanás. Deus não quer uma melhoria no homem velho. Ele quer um novo homem, uma nova mulher, um novo moço, uma nova moça. Enquanto a paz universal é buscada, sem que haja intervenção e o retorno de um príncipe da paz, eles estão propagando a paz e segurança. Virá a repetida destruição, porque paz só vem com o príncipe da paz. E eles não querem o príncipe da paz, eles querem uma imitação. Meus irmãos, eu sei que meu tempo já esgotou, por isso eu disse antes que seria um pouquinho prolongado este culto. Mas deixe-me dizer algo aqui para vocês. Os apóstolos de Satanás, você sabe que tem uns apóstolos, eu acabei de ler há poucos instantes as escrituras dizendo que eles são apóstolos de Satanás. Então veja, os apóstolos de Satanás, eles não são taberneiros e traficantes, não, senhores, de escravas brancas ou negras, ou seja o que for. Eles são, na sua grande maioria, ministros do evangelho, ordenados, ungidos. Sim, senhores. Milhares dos que ocupam nossos modernos púlpitos na sociedade não estão mais engajados em apresentar os fundamentos da fé cristã. A preocupação é apresentar um evangelho social, formal. Mas eles têm se desviado da verdade, eles têm dado ouvido a fábulas. Aqueles homens que se trancam em quartos para estudar a Bíblia, as Escrituras. Aquela sociedade que se junta ali para soltar ali sua revistinha, para ensinar na escola dominical. Eles estão ensinando a verdade, está recheado das Escrituras nas suas revistas. Mas eles ensinam as Escrituras? Não, senhores, é o evangelho de Satanás. Por isso quebrantam toda a palavra de Deus, quebrantam toda a ordem estabelecida nas Escrituras, e as pessoas não percebem, como Eva não percebeu, que no linguajar da serpente estava, certamente não morrerás. E ela olhava a Escritura original, estava, certamente morrerás. Na outra imitação tinha um não no meio, e ela disse, não faz tanta diferença assim, é apenas uma palavra. E foi apenas esta palavra que causou toda a desgraça que até hoje acontece no mundo e que ainda acontecerá. Ao invés dos apóstolos de Satanás magnificar a enormidade do pecado e estabelecer suas eternas consequências, eles minimizam isto ao declarar que o pecado é meramente a ignorância ou a ausência do bem. Ao invés deles alertarem seus ouvintes para escaparem da ira divina, fazem de Deus um mentiroso, ao declarar que Deus é por demais amoroso e misericordioso, Ele não vai enviar qualquer de suas criaturas para o tormento eterno. Como pode, se Deus é tão bom, enviar seus filhos para o inferno? E é por isso que eles estão pregando o evangelho de Satanás, tentando converter filhos de Satanás para Deus. Porque eles dizem, não pode ser, são filhos de Deus. Olha que pessoa boa, olha que homem bom, olha que pregador. Ao invés de declarar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, eles meramente apresentam Cristo como grande exemplo. O evangelho sangrento já não é mais apresentado. Tem igrejas que já estão tirando dos seus hinários os hinos que falam de sangue. Assim como não pode mais cantar o Atirei o Pau no Gato. Imagina, eu fui criado cantando aquela música, isso não me trouxe nenhum trauma. Não espanquei gato por causa da música. Mas agora o evangelho de Satanás diz, não, crianças, não pode cantar mais Atirei o Pau no Gato. Imagina o miadinho que o bichinho dá, o sofrimento que é. Isto é apologia à violência, a espancar os animais. Olha o Ibama. Cuidado. Então já não pode mais cantar o Atirei o Pau no Gato. Do mesmo jeito, os evangélicos estão adotando esta norma. Hinos que falam de sangue. Se torceu o inário assim, vai cair sangue para todo lado. Foi na cruz e sangue derramado, me cobre com o teu sangue. Então eles estão tirando esses hinos que falam do sangue, porque eles já não querem mais ter suas vidas debaixo do sangue de Cristo. Descaradamente eles mostram quem são. Por isso que é os hinos que cantam.
são os hinos modernos, que alegram o físico, que podem gritar para lá e para cá, que podem balançar os braços e dizer que aquilo é adoração. A Bíblia diz que a adoração é em espírito e em verdade. Mas como o diabo tem enganado os evangélicos, os que se chamam de cristão, como ele tem enganado essas pessoas? Observe isto aqui, observe isto. É preciso que se diga destes que são apóstolos do diabo. Em Romanos capítulo 10, versículo 3 diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não conhecem a justiça de Deus, o conhecimento correto e perfeito. Então eles querem colocar o seu parecer sobre as coisas. E por isso eles não se sujeitam ao verdadeiro conhecimento das coisas de Deus. A mensagem deles pode soar muito plausível. Seu objetivo parece ser muito louvável. Mas ainda sobre ele nós lemos, sobre estas pessoas, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, viu? Não fique maravilhado com isso. Isso é Paulo dizendo. E não é maravilha. Quer dizer, não fique espantado com isso. Não ache que isso é uma grande coisa. Não fique, meu Deus, e é? Falsos apóstolos, obreiro fraudulento, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Paulo disse, não fique maravilhado com isso. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Vamos nos colocar de pé? Somando-se ao fato de que hoje centenas de igrejas estão sem um líder que fielmente declare todo o conselho de Deus e apresente o seu meio de salvação, também temos que encarar o fato de que a maioria das pessoas nestas igrejas estão muito distante de descobrir a verdade por si mesma. Se os líderes, os pregadores, têm sido enganados por Satanás e eles se apresentam como ministros da justiça, as pessoas que os ouvem dificilmente por si mesmas se despertarão, descobrirão a verdade. Se algum deles, alguma pessoa estava em erro, em crenças erradas e tudo mais, vai depender de um mensageiro da paz, vai depender de um pregoeiro da justiça, como Noé, vai depender de um dedo rústico, como o de João Batista, vai depender de um homem que não tenha medo de se tornar perseguido, como Paulo, vai depender de um que chegue a esta pessoa e diga, escuta, o que estás fazendo aqui? Levanta-te dentre os mortos. Eles já morreram, estão mortos em delitos e pecados. Tu estás apenas dormindo. Levanta-te dentre os mortos. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Amém. Vai depender que alguém faça isto. E não sabemos quantos que são sementes eleitas e predestinadas de Deus e que estão ouvindo o evangelho de Satanás. Pode ser eu, pode ser você, que terá que ir a esta pessoa e dizer, teu lugar não é aqui. Teu lugar é na palavra de Deus. Não estamos chamando ninguém para se unir a uma religião. Estamos chamando as pessoas para deixarem de lado seus pecados religiosos, que é pior do que os outros cometidos na carne. Porque aqueles que você comete com o seu corpo, com a sua vida, com os seus desejos, você diz, Senhor, misericórdia. Mesmo lá você diz, isto é errado. Mas o pecado religioso, aquele que cauteriza tua mente e diz que é quando não é, este pode te levar para o buraco. E é disto que esta mensagem te esclarece. Esta mensagem tem vindo para apontar a você o caminho do céu e desmascarar Satanás diante de você para que ele fique sem nenhum poder. Porque quando a máscara do diabo cai, ele não tem como se esconder, porque ele fica bem à vista e você diz, Satanás, agora eu sei que aquilo era você. Agora eu sei que era você que estava me tentando por aquela parte, por aquele lado.
Então o que é que você faz? Você muda de vida, você dá meia volta, você muda seu pensamento, você se converte, você se arrepende. E arrepender-se é mudar de mente. Então o que você diz? Senhor, tudo que eu era, tudo que eu pensava, tudo que eu achava, tira tudo de mim. Eu quero a mente de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua bondade e misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Estamos com nossos corpos cansados por estarmos há tanto tempo aqui, mas as nossas almas se transbordam de alegria por sabermos que tu tem cuidado de nós e tem nos alertado sobre tantas coisas nesta noite. Isto quer dizer que tu estás cuidando dos teus filhos, alertando os teus filhos. E, Senhor, pedimos no nome de Jesus Cristo, que todas as vezes que nós reunirmos em teu nome, que o Senhor parta o pão da vida para nós, que a mesa esteja posta e bem servida com este alimento que tem vindo do céu, a palavra do Senhor, porque tu disseste, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ajuda teu povo, teus filhos, os irmãos aqui presentes, que depois se dirigirão para os seus lares. Guia seus passos, Senhor. Dai a cada um deles uma semana abençoada. Oro pelos irmãos que estão nos ouvindo por essa transmissão, através da internet, Senhor, que eles sejam ajudados e abençoados por Ti também. Pedimos a cada dia mais esclarecimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Neste nome nós pedimos amém e amém. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Quando as lutas vierem, quando dúvidas tentar assaltar você, quando as pessoas falarem mal, quando disserem que você não é digno, que você não merece o céu, que você não merece a vida eterna, quando o diabo tentar dizer para você, quem eu te conheço, eu sei dos teus problemas, eu sei do que você tem feito, por que você quer sustentar esse nome de cristão? Então simplesmente lembre desse corinho e diga: em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Finalmente, vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus os guarde.